Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma nossa aulinha aqui, antes da VG2. Agora eu vou mostrar para vocês a parte final de ácidos, tá? Nós vamos discutir sobre grau de ionização e força dos ácidos. Isso daí está no livro de vocês, na página 281, tá? E aí nós vamos discutir um pouco sobre esse processo de ionização, mas de forma mais quantitativa, tá? Tem uma continha, mas nada muito complicado. E a gente vai começar a ter noção, tá, da questão da força do ácido. Porque existe, igual eu mostrei para vocês, o processo de ionização. Então, por exemplo, eu coloquei para vocês, igual na aula passada, eu coloquei para vocês monoácido, diácido, triácido. E depois tem até tetrácido também, que eu nem mostrei para vocês, mas tem, tá? Que é um ácido de silício, um oxiácido de silício. Mas enfim, tá? Esse tetrácido seria liberar 4H+. Então, nós fizemos o processo todo considerando que o ácido libera todos os H+ possíveis para ele lá, considerando a quantidade de hidrogênio que ele tem, certo? Então, por exemplo, o ácido H2S, por exemplo, H2S, então, como ele tem 2 hidrogênios, ele pode liberar 2H+. HNO3, tem um hidrogênio, libera 1H+. H3PO3, tem 3 hidrogênios, libera 3H+. Beleza, foi assim que a gente fez, foi assim que eu mostrei para vocês. Tá? Liberando os H+, correspondentes ao número de hidrogênio, e liberando o ânion, que vai ter a carga necessária para poder anular as cargas positivas geradas pelos H+. Pronto, beleza. Só que agora nós vamos começar a pensar que existe a questão da força do ácido, tá? Então, por exemplo, ácidos fortes seriam aqueles que têm um caráter ácido muito acentuado. Mas como que a gente mede isso? A gente mede isso pela quantidade de H+ que aquele ácido consegue fornecer. Quanto mais H+ um ácido fornece, mais forte ele é. E quanto menos H+ esse ácido fornece, mais fraco ele é. Existem ácidos que não têm a capacidade de gerar tantos H+. Então, esses ácidos, eles são mais fracos, tá? Então, a gente vai começar a discutir agora a questão da força do ácido, tá? Dos ácidos que conseguem liberar muito H+, e dos ácidos que liberam pouco H+, tá? Então, essa daí é a proposta agora, tá? Tem uma consideração para os hidrácidos e tem uma regrinha para os oxiácidos. E é isso que a gente vai trabalhar. Depois de discutido esse assunto, eu vou falar para vocês, dar umas breves dicas sobre as questões da VG2, o que vai cair na VG2. Tudo que está lá na VG2 são coisas que a gente trabalhou, tá? Então, como é que fala? Então, assim, coisas que a gente trabalhou em algum momento. Então, eu vou falar bem detalhado mesmo o que vai cair, para vocês realmente buscarem o que cai, o que a gente trabalhou, para poder fazer uma boa prova. Ok? Então, muito bem. Então, tem esse daí, que é o grau de ionização e força dos ácidos, tá? Existem alguns ácidos que são fortes, e existem alguns ácidos que são fracos. Então, vamos lá. O nosso, por exemplo, se eu quiser, sei lá, como é que eu vou te falar? Igual, por exemplo, o vinagre. O vinagre é ácido, ele é ácido acético, é um ácido orgânico. Nós não temos a fórmula dele aqui. O vinagre a gente usa muito na nossa alimentação. O vinagre a gente usa para alguns processos de limpeza doméstica, tá? Então, como o vinagre ele está em contato com a gente, está em contato com superfícies dentro da nossa casa diversas, é necessário que o vinagre ele seja um ácido fraco.
Por quê? Porque se eu jogar um vinagre para poder limpar o móvel, ele não vai corroer o móvel. Se eu, o próprio processo de manusear o vinagre com as mãos, tá? Faz com que seja necessário que esse ácido seja fraco. Pois ele vai ter esse processo todo de limpeza e tudo, e até mesmo, né, esse processo acidulante, né, usado como acidulante na culinária, por exemplo, mas ele não tem esse efeito tão nocivo, certo? Muito bem. No nosso estômago, por exemplo, tem um HCl, tá? Que é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico presente no nosso estômago, ele é responsável por acidificar o milho, tá? E fazer os primeiros processos de digestão, os primeiros processos de quebra de moléculas complexas, que são aquelas que a gente adquire na nossa alimentação, certo? Então, o que acontece? É necessário que esse ácido seja mais forte, para que essas moléculas elas sejam quebradas com mais eficiência, tá? Então, o ácido, o HCl do nosso estômago é um ácido forte, porque ele tem que ter um efeito mais potente em relação à quebra das macromoléculas que a gente consome na nossa alimentação, tá? Então, a gente tem que começar a ponderar essas coisas. Por exemplo, o ácido fosfórico presente na Coca-Cola é um alimento que a gente, né, a gente não, eu não gosto de Coca-Cola, mas enfim, a Coca-Cola é um alimento aí muito consumido no mundo afora. Beleza. A Coca-Cola, ela é ácida, tá? Então, usa-se o ácido fosfórico, H3PO4, como acidulante, né, da Coca-Cola, além do H2CO3, que é o ácido carbônico, responsável pelo processo de gaseificação da bebida. Tá? Então, o fato da Coca-Cola ter o gás já acidifica esse produto, certo? Que gera o ácido, que é o H2CO3, é um ácido fraco. Tá? Além disso, na Coca tem o ácido fosfórico, tá? Também é responsável por acidular aquele produto. Só que, como é consumido por, sei lá, criança e tudo, né, diversas idades, não sei o quê, é um alimento, assim como o vinagre também é utilizado como alimento, não tem como eu utilizar um ácido forte para colocar na Coca-Cola. Então, o ácido fosfórico também é um ácido fraco, tá? Então, cada aplicação requer uma força, entendeu? Então, por exemplo, o ácido clorídrico, que é o ácido presente no nosso estômago, ele também é chamado de ácido muriático. Ele também é utilizado para a limpeza de superfícies porosas, só para vocês terem noção, tanto que ele é forte. Beleza. Quando você quer limpar uma superfície que é porosa, que adere muita sujeira, você já quer uma coisa mais potente. Então, é necessário um ácido mais forte. Então, a aplicação do ácido, assim como a aplicação o encaixe da força do ácido para cada aplicação, tudo tem que ser considerado, tá? É um ácido que eu vou manusear? É um ácido que eu vou ingerir? Né? Então, tá, beleza, não pode ser um ácido forte, porque em contato com a nossa pele não dá bom, entendeu? Ah, tá, beleza. Ah, não, é um ácido que eu quero usar para poder fazer uma limpeza mais pesada. Tá? É um ácido, por exemplo, da água de bateria de automóvel, que é um ácido mais forte. Ah, tá, então é necessário que ele seja mais forte. Beleza. Entendeu? Então, cada aplicação com a sua força. Não significa que um ácido fraco ele seja ruim. Não. E não significa que um ácido forte seja bom. Não. Ele pode ser bom para umas aplicações, mas ele pode ser ruim para outras. Né? Por exemplo, ácido sulfúrico é utilizado como água de bateria, igual eu falei. Super necessário ele ser utilizado como água de bateria. Vocês vão ver isso lá no segundo ano, tá? É super necessário ele ser usado lá. Mas, tá, dá para manusear ácido sulfúrico com a mão? Não. Quando você manuseia ácido sulfúrico, ela queima sua mão. E aí? Ele é um ácido bom porque ele é forte? Não. Para a minha pele, por exemplo, causa irritabilidade. Já é um produto mais tóxico. Ah, tá, ele é bom? Não. Para essa finalidade, não. Entendeu? Então, assim, não funciona muito bem assim com bom e ruim.
funciona? É fraco, é forte, e aí ele ser colocado, encaixado lá nas diversas aplicações e fazer a função lá que precisa ser feita. Ok? Então, muito bem. Então, como que a gente mede a força de um ácido? A força de um ácido, ela é medida pelo grau de ionização desse ácido. Como eu falei com vocês, tá? O ácido tem muita capacidade de liberar H+, ele é forte. O ácido tem pouca capacidade de liberar H+, ele é um ácido fraco. Então, para a gente ter uma noção melhor desse processo, eu vou colocar aqui na minha tela. Isso aqui é escrito da aula passada, tá vendo? Então, como isso aí já ficou no vídeo passado, eu vou apagar. Então, beleza. Então, eu gostaria de anotar aqui com vocês. Deixa eu aumentar minha caixa de texto aqui, né? Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, primeiro, grau de ionização. Muito bem. O processo de ionização foi aquele que eu expliquei na aula passada. O que é o processo de ionização? É o processo de formação de íons a partir de uma espécie que não tem íons, que é o caso dos ácidos, tá? Então, eu tenho uma molécula, e essa molécula ela não tem carga, tá? Muito bem, a partir da quebra heterolítica das ligações dessa molécula, eu gero espécies que perderam elétrons positivas e espécies que ganharam elétrons da ligação covalente que ficam negativas. Aí eu tenho um processo de ionização. Tá? Então, esse grau de ionização, ele dá uma ideia de quantidade de íons liberados no processo de ionização. Tá? Então, o que a gente vai pensar? Deixa eu tirar isso aqui do livrito, para poder ficar mais organizado o nosso esquema aqui, tá? Íons tem acento, né? Isso. Então, vamos lá. Então, quantidade de íons liberados no processo de ionização. Muito bem. Então, vamos colocar ácidos que liberam muitos íons H+, possuem grau de ionização mais elevados. E ácidos que liberam poucos íons H+, têm menor grau de ionização. Muito bem. Antes da gente falar em conta, de fato, eu vou colocar aqui para vocês dois ácidos, tá? Eu vou colocar o HCl, que é o ácido presente no nosso estômago, que inclusive está na BG2. Vocês podem anotar qual que é o ácido que está presente no nosso estômago. O HCl, um hidrácido, qual que é o nome dele? Ácido clorídrico. Professora, mas por que você está falando que vai cair isso na BG2? Porque vai cair mesmo. Tá? Pode anotar que vai cair mesmo, vai cair assim. E o que vocês vão fazer na hora da VG2? Vocês vão o quê? Errar, porque aluno erra. É sempre assim, o professor dá a cola, fala o que vai cair na prova e tem aluno que erra. Então, vocês fazem favor de não errar. Porque eu estou falando aqui que vai cair na prova, então é uma questão garantida na prova. Então, o HCl, eu já vou dar a informação para vocês. Ó, ele é um ácido clorídrico e segunda informação, que ele é um ácido forte.
Tá? Então, essa daí é a informação que eu estou dando para vocês. O HCl é o ácido clorídrico, tá? Um hidrácido presente lá no nosso estômago, como eu já falei, e é um ácido forte. Muito bem. Se ele é um ácido forte, o que que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que quando eu dissolver esse ácido em água, eu vou encontrar mais íons do que HCl. Porque, por exemplo, o HCl é o início, é o ácido. Beleza. O que que me dá a característica ácida mesmo, que eu consigo medir? A quantidade de íons H+, certo? Se ele é um ácido forte, ele libera muito H+. Então, vamos supor que eu coloque lá na água, que eu consiga contar, eu coloco 100 moléculas de HCl. 100. Tá? Como ele é um ácido forte, o que que eu posso falar com garantia? Eu posso falar que dessas 100 moléculas de HCl, 95 moléculas ionizaram. Ou seja, eu tenho 95 moléculas que sofreram a quebra da ligação covalente e geraram os íons H+, e Cl-. Tá? Então, eu vou encontrar no meio mais íons do que a espécie HCl junta. Então, é isso que eu quero que vocês tenham a noção. Então, vamos lá. Encontra-se no meio mais íons do que moléculas do ácido. Por quê? Porque é um ácido forte, tá? Bem, agora eu vou dar em contrapartida. Vou dar exemplo do H2CO3, ácido carbônico. É um oxiácido, já não é o hidrácido. Professora, mas... Ai, gente, eu tô fazendo coisa errada aqui. Esse H, o 2 e o 3 é para baixo. Então, se vocês estiverem anotando aí, anota ele subscrito já de uma vez, que depois eu conserto isso aqui. Então, vamos lá. Ácido carbônico. É um ácido fraco. Vou tirar esse encontro, sim. Encontrando no meio mais íons do que moléculas do ácido. E quando o ácido é fraco, é o contrário. Se ele é fraco, ele não libera tantos H+. Então, encontrando no meio mais moléculas do ácido do que íons. Ok? A ideia é essa. Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, 100 moléculas de ácido carbônico, 100. Então, ele é um ácido fraco, suponhamos que somente duas moléculas vão gerar H+. Então, é bem pouquinho mesmo. Ok? Então, beleza. Como que a gente faz a conta do grau de ionização? A gente usa a letra alfa. Eu não tenho como colocar esse símbolo aqui. Deixa eu ver aqui. Talvez vamos ver se eu consigo colocar. Ai, gente, eu não sei. O que é o grego aqui? Eu não sei colocar o grego, ou coisa grego aqui, não. Depois eu faço isso aqui. É o alfa. Eu vou colocar o Azinho mesmo. Depois eu mudo isso aqui.
Então, o grau de ionização é um percentual. E como é que eu calculo esse percentual? É a quantidade de íons dividido pela molécula total, pela quantidade de moléculas total, tá? Então, se eu tiver muitos íons em relação ao número de moléculas que eu coloquei lá, o grau vai ser elevado, tá? Esse percentual, vezes 100, né, gente? E se eu tiver poucos íons em relação às moléculas que eu coloquei lá do ácido, o percentual vai ser baixo, o grau vai ser baixo. Então, como é que a gente coloca isso aqui? A gente coloca assim, quantidade de íons gerados dividido, depois eu coloco isso aqui, pela quantidade de moléculas, de ácido, tá? Isso tudo aqui vezes 100, porque é porcentagem, tá? Então, aqui, para completar essa... Aqui tem uma coisa aqui, porque isso aqui é uma fração. Beleza? Deixa eu melhorar um pouquinho aqui a posição dessas informações. Ok. Ok. Depois de feita a fração, multiplica o número por 100 para poder obter o alfa percentual. Ok? Muito bem. Tá aí essa informação aí compilada para vocês, tá? No livro, deixa eu colocar aqui para a gente poder ver no livro, mostra a tabela. Aqui, ó. Aqui, ó. No livro, mostra a tabela da classificação do ácido, o grau de ionização e exemplos, tá? Então, quando o alfa, que é aquela conta que eu mostrei para vocês, ela for menor do que 5%, o ácido é considerado como sendo fraco, tá? E aqui, como exemplo, ele acabou de colocar o mesmo exemplo que a gente viu ali no pente, que é o H2CO3, ok? O alfa dele é 0,18, ou seja, bem baixinho, tá? Ele é considerado como ácido fraco. Então, percentuais de 0 até 5%, tá, de ionização caracterizam os ácidos fracos. Muito bem. Percentuais de ionização de 5% até 50%, tá, já entra na classificação de moderado. Então, é um ácido moderado. Como exemplo, tem aqui o HF, tá? É o ácido fluorídrico que tem um alfa de 8%, tá? Então, se a gente for ter uma noção, se eu tiver 100 moléculas de HF, tá? Somente 8 moléculas vão fornecer o H+, tá? Isso daí é considerado ácido moderado. E quando o grau de ionização for maior que 50%, o ácido é considerado forte, tá? O HCl, por exemplo, que é o ácido clorídrico, que também usei como exemplo, o alfa dele é 92. Ou seja, se eu colocar 100 moléculas em água, 92 moléculas vai me gerar o íon H+. Então, isso é considerado um ácido forte. Ok? Então, quanto à classificação é a última, vou colocar aqui. Muito bem. Então, aí aqui a gente faz para a gente poder fechar legal essa, essa última classificação dos ácidos. É a última classificação mesmo, aqui, ó. Quanto à força.
Ai, gente, a estrelinha, eu não quero a estrelinha preta, eu quero a estrelinha vermelha. Deixa eu colocar aqui. Ok. Aí, agora sim. Beleza? Então, a última classificação de ácidos, nós vamos classificá-los quanto à força. Tá? Vou até colocar aqui em bold, para poder aqui não aceita. Muito bem, então eu tenho quanto à força, eu vou considerar aqui, ó. Ácidos fracos, ácidos fracos são aqueles em que o alfa percentual é menor que 5%. Os ácidos moderados de 5 a 50 e os ácidos fortes, em que o alfa percentual é maior que 50%. Ok? Então, essa daí é a classificação: ácido fraco, ácido moderado e ácido forte. Ok? Muito bem. Agora, eu queria passar para vocês uma tabela, na verdade, uma tabela, não. Vou passar para vocês duas informações. Aí eu vou passar principalmente, assim, os principais, para os hidrácidos. Para os hidrácidos. Então, funciona da seguinte forma. Para os hidrácidos, o HF, ele é um ácido moderado. Os demais halogênios, né? Os demais ácidos da família 7A, vou até colocar aqui, a família 7A, são ácidos fortes. HBr, HCl, HI. Ok? Muito bem. Para os oxiácidos, tem uma regra. É a seguinte regra. Se o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Você pega o número de oxigênios e diminui do número de nitrogênio. Se ele for maior, igual, é maior igual, tá? Eu vou ter que copiar esse tipo de algum lugar, porque é maior igual a 2, é considerado um ácido forte. E se esse número for menor do que 2, deixa eu colocar aqui, é considerado ácido forte. Então, é isso daqui. Basicamente, isso aqui. Tá? Peraí.
Tem essa tabela aqui, que eu gosto bastante dela, que ela já é mais completa. Eu vou colocar aqui para vocês, que é de material que eu tenho. Aqui. Para a gente fazer isso aqui de uma forma mais completa. Então, é isso aqui, ó. Isso para oxiácidos, tá vendo? Então, por isso que eu vou colocar aqui, a gente vai organizar melhor essas informações. Olha só. Para os oxiácidos, eu tinha colocado essa informação para vocês. Essa daqui, tá vendo? E para hidrácidos, essa daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui dentro de um quadrado para poder organizar melhor. Então, tá aqui a primeira informação para os hidrácidos. E para os oxiácidos, a gente considera isso tudo. Né? Considera essa primeira aqui, considera essa tabela. Deixa eu colocar aqui um quadrado também para a gente poder organizar. Muito bem. Então, se a gente fizer o número de oxigênio menos o número de hidrogênio e dá zero, é um ácido fraco. Exemplo, H3PO3. Aí, como é que vocês pensam? Pensa o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Escrever aqui. No cantinho. H... Peraí, pessoal. Deixa eu só voltar para a cor aqui. H3PO3. Então, olha para você ver. Como é que essa conta é feita? Quantos oxigênios tem? 3. Quantos hidrogênios tem? 3. 3 menos 3, 0. Então, esse ácido é o quê? Fraco. Certo? Beleza. Agora, se eu pego um H2CO3, qual que é a conta? A conta é assim. 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, 1. Então, 1 é considerado o quê? Médio ou moderado. Certo? Beleza. HNO3. Ácido nítrico. 3 oxigênios menos 1 hidrogênio, 2. Então, o ácido nítrico é considerado um ácido quê? Forte. Ok? Então, e aí, como ácido muito forte, a gente pode colocar, por exemplo, o HClO3. Não. HClO3, deixa eu pensar aqui, gente, se é isso mesmo. HClO3, HClO, ClO2, ClO3, ClO4. HClO4, tá? Que a gente pode pegar, por exemplo, pega aqui o número de oxigênios, que é 4 menos 1, 3. Então, é considerado um ácido muito forte. Ok? Então, aqui tem alguns exemplos da aplicação dessa regra. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, beleza. Aqui, como a gente não classificou, eu vou apagar isso daqui, que isso aqui foi só explicação. Eu vou me colocar aqui no cantinho, isso. E quem quiser pode paralisar o vídeo e fazer as anotações todas no caderno aí, ó. Deixa eu descer aqui. Quem quiser pode fazer as anotações aí, tá? De tudo que foi falado na aula de hoje. Ok? Então, muito bem. Enquanto vocês fazem essa anotação aí, eu vou passar as instruções rapidinho da BG2, tá? Muito bem. Na VG2, só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo visualizar isso aí. Acho que eu vou ter que parar o compartilhamento. Não estou conseguindo ouvir. Beleza. Então, quem precisa de anotar, volta um pouquinho no vídeo, dá o pause e faz as anotações, que agora, com o compartilhamento, eu não consegui ver as questões da VG2. Aliás, eu não estou conseguindo ver as questões da VG2 hora nenhuma. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui.
Estou abrindo um documento. Primeira coisa, o que que vai cair? Vai cair interações, tá? Então, vai cair primeiro o gelo. Por exemplo, gelo é água, né? Então, água é uma substância molecular. Então, beleza, no processo de fusão do gelo, o que que se quebra? Interações ou ligações? Isso a gente já discutiu. Então, vai cair uma questão sobre isso. Vai cair uma questão sobre aquele gráfico que eu passei para vocês fazerem como atividade, aquele que tem todas as séries, sabe, que a gente até explicou a diferença do H2O para o H2S, tá? Vai cair aquele gráfico, tá? Um que tem uma curva que explica o que vocês até explicaram por que a água é tão diferente, tá? Lá no Classroom não tá lá, essa atividade. Vai cair esse gráfico, vai cair solubilidade semelhante dissolve semelhante. Aí já começa a cair sobre as funções inorgânicas, tá? Só falar para vocês, leite de magnésia e soda cáustica são exemplos de bases, tá? Soda cáustica é uma base muito famosa, que é a NaOH, utilizada para fazer sabão, tá? E o leite de magnésia também é muito utilizado em processos de, como é que fala? Antiácido estomacal, tá? Então, são bases, ok? Anotem aí. Então, vai pedir muito para vocês classificarem o que que é ácido, o que que é base, taraná, taraná, taraná. Vai cair do ácido do estômago, eu já falei com vocês. Vai cair sobre a estrutura do ácido sulfúrico. Estudem o ácido sulfúrico, digita aí no Google como é que é o ácido sulfúrico. Vai cair sobre íons hidroxila e hidrônio, tá? Sendo hidroxila OH- e hidrônio H+. E só. E vai cair sobre indicado a fenolftaleína, tá? Eu falei para vocês, a fenolftaleína fica aqui de que cor em meio ácido, de que cor em meio base, tá? Isso aí vai cair. Então, basicamente isso. Tá bem tranquila a PG2 de vocês, tá? Não vai cair muita coisa detalhada sobre ácidos agora, não. Aí vai ficar para PG3. Ok, pessoal? Então, espero que vocês peguem aí. Agora, nós finalizamos tudo de ácido. Aí, a próxima aula de vocês já vai ser com o professor novo. E aí, ele já vai iniciar o estudo das bases com vocês. Ok? Grande abraço. Até mais.